EFV, feito com muito carinho pra você. Olá, eu sou a Ana. E eu sou o Augusto. E você está escutando Minuto Educação Financeira para a Vida. Um espaço onde falamos sobre finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. E o tema de hoje é economia comportamental. Bom, galera, muitas vezes a gente fala sobre esses temas nos podcasts grandões, mas a gente nunca parou para refletir e pensar o que é este ramo da economia que estuda o comportamento, como o próprio nome sugere. Bom, o surgimento dessa área, desse ramo da economia, aconteceu quando alguns economistas, estudiosos, pesquisadores estavam insatisfeitos. Alguns deles não estavam contentes com a maneira que a economia tradicional explicava os comportamentos econômicos, financeiros das pessoas. Para os nossos ouvintes entenderem, é justamente os limites da racionalidade humana, né? Isso. Caiu por terra todo o mito daquele homo economicus. O homem é um ser racional, ele sabe muito bem que ele deve pagar as suas contas e ele não vai enfiar o pé na jaca. Exatamente. E existem vários aspectos cognitivos, sociais, emocionais, portanto, psicológicos, que envolvem o comportamento, as escolhas que nós temos no nosso dia a dia. Então, a economia comportamental nasce justamente para preencher essas lacunas da economia clássica, aquele mito da racionalidade. Exatamente. Para vocês entenderem melhor, gente, na economia a gente estuda modelos, ou seja, maneiras de colocar comportamentos das pessoas em fórmulas matemáticas. Os economistas perceberam que existiam fórmulas que tentavam explicar, olha, a pessoa ganha tantos reais e ela vai gastar uma parte da renda dela consumindo uma coisa, outra parte consumindo outra, mas isso não dava conta de explicar os problemas vistos na realidade, como por exemplo o endividamento. Então, se eu sei que eu tenho uma renda e eu não posso gastar mais do que ela, por que eu gasto? O que explica esses comportamentos que foge dessa visão perfeitinha, cronológica, de um homem super racional, que toda hora a pessoa tá fazendo contas e falando, nossa, eu sou o rei do planejamento, nunca a emoção vai me influenciar para gastar mais, por exemplo. Então a economia, chamada aqui de tradicional, ela não dava conta de explicar isso. E aí, esses economistas foram buscar ajuda em outras áreas. Na psicologia, na sociologia, na história, até na biologia, para entender como funciona o comportamento humano. E aí que surgiu essa linda disciplina, esse ramo bonito que busca entender como nós tomamos decisões relacionadas à parte financeira da nossa vida, né? Também outras áreas, mas aqui falando do FV, recai para a área financeira. E né? Nós vamos preparar vários conteúdos sobre isso, sobre economia comportamental, sobre finanças comportamentais. Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, né, Ana? E olhando do ponto de vista histórico, essa nova disciplina ela retoma a essência da economia, que é uma ciência social aplicada, ou seja, nós estamos falando de seres humanos. E aqui, no Minuto FV, a gente traz essas pequenas chaves de interpretação para você conseguir olhar, nossa, eu posso enxergar a economia por outros vieses. Exatamente, por outros óculos, por outros ângulos, como a gente sempre provoca vocês aqui no FV. Então, fiquem com a gente sempre. Esse foi o Minuto FV de hoje, falando sobre um pouquinho o que é economia comportamental. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? E aproveitando para fazer o convite para você escutar o nosso último podcast, o Grandão, que nós falamos sobre o viés da aversão à perda, que faz parte desses estudos da economia comportamental. E este foi o seu Minuto EFV. Feito com muito carinho Pra você!